aqui é a Simone Quintiliano. Hoje é dia 12 de janeiro de 2021 e eu vou explicar um pouquinho aqui hoje sobre as energias de janeiro. Bom, a maioria de vocês já deve ter ouvido, em partes talvez, o outro áudio que eu mandei das energias no geral de 2020. Ficou um áudio bem longo, isso porque eu tentei de verdade, fortemente, tentei resumir, mas é muito difícil você conseguir resumir todos os aspectos de um ano em pouco tempo. Mas eu espero que vocês tenham conseguido escutar e se tiver ficado alguma dúvida, me procura. Eu tô recebendo alguns feedbacks, eu tô agradecendo muito, porque isso me ajuda a entender cada vez mais, primeiro, as manifestações, como vocês já estão sentindo com relação a tudo que eu falei, e segundo, o feedback para eu entender do que vocês gostam, o que ajuda mais, e aí juntos a gente vai entendendo todo esse processo e eu consigo crescer muito. Então eu agradeço muitíssimo. Bom, falar um pouquinho de janeiro e depois de tudo que a gente já passou em 2021, vai parecer até um filme repetido com janeiro do ano passado, por conta de um começo de ano muito movimentado. Eu comentei isso também no áudio sobre as previsões de 2021, que a gente vai passar por esse primeiro semestre muito movimentado, o primeiro trimestre de 2021 principalmente, e janeiro vem aí com vários aspectos, quadraturas, a gente tem a entrada de planetas importantes em signos aí bem importantes, digamos assim, para esses planetas. São signos que a gente vê essa manifestação no nosso nível pessoal e no nível mundial de uma forma bem intensa. Então, o mês de janeiro, ele tá realmente bem aí intenso. A gente começou com quadraturas importantes aí, a gente iniciou o mês de janeiro com Marte fazendo quadratura com Saturno. Quadratura é um aspecto de tensão aí da astrologia. Eu sempre reforço que eu não falo muito os aspectos aqui para não ficar um ar no áudio muito do astrologuês, mas a gente teve alguns, já desde o começo do mês, a gente teve alguns aspectos tensos como quadraturas, e que essas quadraturas, elas, todo aspecto, só para vocês entenderem também, todo aspecto, ele acontece no momento, mas os efeitos dele ficam por um bom tempo. Todo aspecto é dessa forma. Alguns aspectos, eles ficam pouco tempo ali, existindo, fazendo, né, tendo esse aspecto. Outros são aspectos mais rápidos, mas independente de o aspecto ter sido rápido ou demorado em um determinado trânsito aí, o efeito dele pode ser sentido aí por um bom tempo. Mês de janeiro a gente tem então, no dia 6 de janeiro, a entrada de Marte em Touro. É um posicionamento aí, talvez um dos mais importantes, por conta de vários aspectos que ele vai fazer aí ao longo dessa estada de Marte em Touro. Talvez um dos mais importantes aí desse primeiro trimestre de 2021. Mercúrio entrou em Aquário dia 8 de janeiro. 8 de janeiro também Vênus entrou em Capricórnio. A gente tem uma lua nova em Capricórnio esse mês. A gente tem umas outras quadraturas. O Sol entra em Aquário. A gente tem lua cheia em Leão esse mês também. E temos o nosso tão falado início, né, do Mercúrio retrógrado no fim do mês. Para esse período de Mercúrio retrógrado, lua cheia e lua nova, eu farei áudios separados, porque a nível pessoal, isso a gente precisa entender de uma forma um pouco mais detalhada, porque esses são acontecimentos bem importantes. Bom,
Vamos começar aí por Marte, que entrou em Touro. Marte entrou em Touro e vai ficar aí nesse signo até... Deixa eu ver a tabelinha que eu perdi aqui. Ele fica em Touro até 4 de março. Então, um posicionamento aí que por um bom tempo ainda. Bom, o que Marte significa na astrologia? O que ele representa aí na astrologia e como a gente pode olhar isso no nosso mapa? Marte representa a nossa força interior, o nosso impulso para fazer as coisas, a nossa motivação, nossa coragem, ambição, como que você se impõe e como que você se relaciona sexualmente. Marte no mapa é um dos posicionamentos que a gente analisa aí, como que a gente se posiciona também sexualmente, esse nosso impulso aí. Então, a nível pessoal, esse momento agora, para todo mundo que tem Marte em Touro no mapa natal, essas pessoas estão vivendo o quê? A revolução de Marte. Marte fica mais ou menos 2 anos aí em cada signo. Então, é um exercício que é bem importante a gente fazer com todos esses posicionamentos mais aí relevantes. É importante a gente fazer o exercício de olhar no nosso mapa natal sempre qual aquele posicionamento para nós. Então, dá uma olhadinha depois no seu mapa, qual o posicionamento do seu Marte, qual signo que ele está, qual casa do mapa que ele está. Então, nesse caso, Marte entrou em Touro. Então, para todos nós, a gente vai sentir no coletivo uma certa influência, mas para você que tem Marte em Touro no seu mapa natal, você está passando por uma revolução de Marte, como se fosse uma revolução solar, essa mesma questão que a gente trabalha com a revolução solar, a gente trabalha com os outros planetas. Para quem tem, então, esse posicionamento, como que vai sentir? É um momento em que a pessoa se sente com um novo gás aí para essas questões de desenvolvimento pessoal, uma tomada de consciência de quem você é e de que recursos que você se dispõe para vencer na vida. Então, esse ciclo aí, ele é excelente para você desenvolver novas habilidades, intensificar as questões de ganhos, carreira e também para você investir nas relações. Então, para você que tem Marte em Touro, é uma boa revolução de Marte aí. Você vai conseguir sentir esses aspectos de uma maneira bem mais intensa agora. Para quem não tem Marte em Touro no mapa, o que você precisa observar? Primeiro, em que casa do mapa você tem Marte, porque aquela área vai ficar mais em evidência, e em que casa do mapa você tem Touro, aquela casa também vai ficar em evidência, porque quando você fizer o mapa de trânsitos e colocá-lo ali junto com o seu mapa natal, você vai perceber onde esse Marte estará aspectando. Então, por exemplo, se você tem o ascendente, você tem Touro no ascendente, é essa área da vida que Marte está fazendo um aspecto, ele está influenciando essa área aí do seu mapa. Se você tem Touro na casa de relacionamentos amorosos, parcerias, o outro na sua vida, é essa área aí que Marte está influenciando. Ou seja, é essa área aí da sua vida que Marte está trazendo essa energia do quê? Do impulso, do ir lá, do fazer. Marte também é um planeta que ele tem muito a ver com finalizar as coisas. Ele pode ser até associado a lutas e num âmbito mais mundial, coletivo, lutas propriamente dita, no âmbito pessoal, essa nossa vontade de fazer as coisas, de encerrar ciclos, começar outros, tá? Então, quando a gente vê esse trânsito de Marte, há um grande progresso nessas áreas em que as coisas andam meio paradas. Então, observa aí no seu mapa onde você tem Touro, onde está o seu Marte, que essas áreas estão recebendo essa
influência, tá? A natureza, como que é a natureza de Marte em Touro, que a gente vai sentir isso no coletivo, ou seja, o impulso, esse impulso para a gente fazer as coisas, essa ação, como que a gente vai sentir isso no coletivo? Bom, Marte em Touro, ele é energeticamente mais estável, ele se afirma de uma forma mais firme, mais retentiva, mais conservadora, com muito mais determinação, com mais convicção. Marte em Touro, ele é obstinado, ele é prático, ele é mais confiante, ele tem uma ação um pouco mais lenta, mas uma ação mais firme, porque tem uma certa constância e tem uma força. Marte em Touro tem uma alta capacidade para ganhos, é mais cuidadoso com finanças, tem muita habilidade em negócios, mais materialista. Então, essa tônica aí, depois da entrada de Marte nesse signo, a gente começa a sentir isso no nível coletivo, tá? A gente começa a perceber também com esse posicionamento uma ruptura de processos sólidos, porque Marte, ele fala aí até de se finalizar ciclos e começar novos ciclos, coisas mais, esse impulso de começar novos ciclos e romper com processos sólidos que não estão fazendo mais sentido. E a gente pode sentir isso a nível coletivo e pessoal em diversas áreas, né? Então, a gente pode ver isso, rupturas de casamentos, de parcerias, mudanças de trabalho, todos esses processos mais sólidos que a gente tem na nossa vida que não fazem mais sentido pra gente. A gente pode sentir muito isso aí ao longo do ano, claro, mas principalmente aí nesse mês por conta dessa entrada. Todo o posicionamento, eu gosto sempre também de reforçar que a vida da gente está sempre acontecendo, tem sempre alguém se separando, tem sempre alguém iniciando novos projetos, sempre tem, claro. Porém, esses trânsitos, eles mostram momentos de picos de acontecimentos. Então, se você tem Marte na casa de carreira, pode ser um momento muito bom aí, se o seu Marte estiver principalmente bem aspectado no seu mapa, um momento muito bom para você analisar novos rumos para sua carreira. Então, quer dizer que em outros momentos você não pode analisar? Claro que não, você pode analisar o tempo todo. Porém, quando tem esses trânsitos, existe esse pico. Então, é bem interessante a gente observar, estar sempre atento a esses trânsitos, porque a gente entende cada vez mais o que está acontecendo, o que a gente está sentindo e, principalmente, como que a gente pode se beneficiar. Tá? Um dos aspectos mais importantes, então, desse primeiro semestre aí de 2021 acaba sendo esse Marte com todos os aspectos que ele vai fazer, e por conta dessa força do planeta. Marte tem uma força, a ação, é aquele impulso, principalmente porque ele vai ficar aí até 4 de março. Outras áreas que a gente pode sentir aí por conta desse posicionamento, áreas no coletivo sendo bem mexidas, áreas de alimentação, áreas da moda, a área imobiliária, pode ter bastante movimento, é bem comum com esse posicionamento essa área imobiliária ter muita movimentação, agricultura, setores financeiros aí, principalmente sendo bem remexidos, tá? É um momento importante para a gente ter mais consciência, mais realismo, mais objetividade, ser mais prático, entender mais o mundo real, o mundo material, porque Touro é um signo de terra, ele fala de materializar as coisas, de manter as coisas, né? É importante nesse momento ter cuidado com o que você promete que vai fazer, se está, é bom, né, você analisar sempre se aquilo está dentro da sua realidade para cumprir. É importante a gente ter esse nosso comprometimento, a nossa responsabilidade, ter cuidado com o excesso de confiança que pode vir com esses aspectos todos, porque ele vai fazer vários aspectos,
Eu estou falando apenas Marte em Touro, mas, enfim, assim, tem vários aspectos que ele vai fazer ao longo desse mês, do trimestre. Então, a gente pode sentir isso, um excesso de confiança, mas é legal a gente tomar cuidado se a gente, às vezes, também não se ilude, não cria expectativas irreais aí com esse excesso de confiança. É bom tomar cuidado, tá? Estamos todos num período de muita vontade de nos libertar, né, de muitas coisas, mas isso precisa ser feito com muita calma, com muita responsabilidade. Então é bem bom de ficar bem atento aí para esse mês de janeiro, tá? A gente pode perceber aí muitos debates sobre como a gente está utilizando os nossos recursos, porque Touro também representa isso na astrologia. É um período aí de você analisar tudo que precisa ser finalizado, porque a gente vai sentir isso tanto no coletivo quanto no âmbito mais pessoal, que tudo que precisa ser finalizado vai acontecer, tá? Porque Marte é o planeta que ele vem e ele faz e ele acontece. Ele não é um planeta como, por exemplo, Saturno, que é o senhor do tempo, é a calma, é a parcimônia. Não, Marte ele vem e ele faz acontecer. Ele vem para mostrar pra gente o que precisa ser feito. Então, analisar aí na sua vida quais os ciclos que você precisa finalizar e que de alguma forma talvez você não tenha finalizado, e é bom analisar principalmente essa questão quando eu comentei sobre todas as coisas em que a gente pode ficar sentindo de, nossa, excesso de confiança, muito, nossa, tá tudo certo, e aí a gente sente aquele impulso e sai fazendo as coisas sem pensar. Claro que a gente precisa ter o nosso otimismo, mas a gente precisa ser realista também e ponderar bem as nossas atitudes aí, tá? A gente é importante aí nesse momento, por conta desses debates todos, de como que a gente está utilizando os nossos recursos, e aí no âmbito pessoal, recursos muito, essa parte financeira, como que você vem utilizando seus recursos, a gente começa a repensar muito isso, sentir até um incômodo com relação, às vezes, ao descontrole que a gente talvez teve em algum momento em 2020, e a gente não quer passar por isso de novo em 2021. Isso a gente acaba sentindo também. Então é importante você observar isso no seu mapa, observar isso na sua vida. É importante também você observar todas as áreas da sua vida em que você vem sendo muito rígido, muito inflexível, e porque essas áreas elas serão com certeza remexidas. Qual área da sua vida hoje você se percebe muito rígido, você se percebe muito imutável, inflexível demais, sabe? E é legal você observar essas áreas, porque elas com certeza, com todos esses aspectos, elas serão... a gente vai sentir um holofote aí com relação a essas questões, porque a gente precisa mudar, a gente precisa olhar sobre novas perspectivas aí. Um outro posicionamento aí bem interessante, que foi no mesmo dia, inclusive, que Marte... Deixa eu ver se foi no mesmo dia... tabelinha... Não, foi 2 dias depois, que foi a entrada da Vênus em Capricórnio. E a Vênus em Capricórnio, bom, primeiro o que é a Vênus? A Vênus, na astrologia, ela fala sobre o que nós valorizamos na nossa vida, a nossa vida afetiva, os nossos sentimentos, como que eu desejo possuir as coisas. A Vênus, ela é o nosso senso de valores e também os nossos impulsos afetivos. Ela entrou em Capricórnio aí dia 8 de janeiro e ela fica em Capricórnio até dia 1 de fevereiro. A Vênus em Capricórnio é uma Vênus muito prática. Ela demonstra amor muito mais com atitudes do que com palavras. E aí a gente no coletivo começa a sentir muito isso, que
da parte de relacionamentos, a gente começa a questionar muito as atitudes do nosso parceiro, a gente começa a questionar as nossas atitudes nos relacionamentos, se a gente está realmente mais falando do que agindo, então começa a ter essa cobrança. No âmbito não afetivo, no âmbito financeiro, por exemplo, a gente começa também a se cobrar muito, a ter mais atitudes. E aí, Capricórnio, como é regida por Saturno, e esse Saturno tá em Aquário, ele tá domiciliado aí, a gente começa a sentir também essa cobrança para estruturar, para pensar mais no nosso futuro, entender como que a gente pode estruturar a nossa vida de forma que a gente daqui para frente faça as coisas de uma forma muito mais pensada, de uma forma muito mais objetiva, com muito mais responsabilidade. E aí vem todos esses questionamentos pra gente. Como que você vem administrando aí tudo que tem valor para você? É um período para a gente ter muita maturidade também para lidar com todas essas mudanças que já aconteceram e ainda estão por vir. Vênus em Capricórnio, ela pede maturidade, ela exige maturidade. Então a gente vai sentir isso, tá? Você está tendo maturidade para lidar com tudo que veio acontecendo e que ainda está por vir. Então, lidar com a cabeça um pouco mais fria, porque a Vênus em Capricórnio tem isso, as pessoas com essa Vênus, ela sente muito isso do, não, mas eu preciso pensar melhor, não tem muitas essas atitudes impulsivas. Outra coisa também, que aí é bem interessante, da mesma forma que o Marte, Vênus entrando agora no signo de Capricórnio, quem tem Vênus em Capricórnio no mapa natal está passando por um retorno de Vênus. E é um momento importante também, que é essa retomada aí desses assuntos do amor, dos seus valores aí no seu mapa natal. É um período importante, é um período que a gente acaba trazendo, para quem tem esse posicionamento no mapa natal, eu digo, você acaba trazendo à tona de forma muito forte para esse período, e você começa a questionar muitas coisas também. Isso a gente acaba sentindo. Então, a posição tanto da casa e os aspectos aí do seu retorno de Vênus descreve a natureza dessas questões, né? Então, o período desse retorno, que é cerca de mais ou menos um ano, que a gente leva para fazer esse retorno aí da Vênus, tá? Da mesma forma que Marte, é importante você analisar, então, no seu mapa natal, qual área você tem Capricórnio. Essa área está em evidência por conta desse trânsito aí da Vênus. Então, vê lá no seu mapa. Quem precisar de ajuda, me manda mensagem. Não sei olhar. Quem já fez o mapa comigo? Eu mando a mandala, tenho a mandala, a pessoa tem essa mandala, mas se você tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem. Olha, assim, minha mandala é essa, como que eu olho, qual área aqui da minha vida que eu tenho Capricórnio, do Marte em Touro, qual área aqui que eu tenho Touro, me fala qual para eu poder ficar atenta, tá bom? Se precisar de ajuda, só me falar. Então é um momento para você olhar isso, ficar atento também a como que você vem se relacionando com os seus bens, como que estão os seus ganhos no momento, como estão os seus gastos. Esse mês de janeiro vai ser um mês, aí é até interessante, porque sendo o primeiro mês aí do ano que a gente considera, aí de janeiro a dezembro, vai ser muito essa energia do repensar, reorganizar a vida, planejar. Não é um mês de tantas ações, é mais de você realmente planejar isso aí, né? Essas questões, porque tem muita coisa em Capricórnio, muita coisa em signos de terra aí, no mês de janeiro, tá?
Na área afetiva e na área financeira, a gente estará buscando mais estabilidade, né? Mais compromisso, mais comprometimento. Essa questão de Capricórnio aí, de mais atitudes do que palavras. A gente pode se sentir até, sabe, com um pouco de bode, de tantas pessoas ficar falando e não agindo, sabe? Pode sentir isso também, tá? Querendo mais atitudes do que ficar falando propriamente dito. A gente pode se sentir, no quesito amor, principalmente, mais exigentes ainda, prestando mais atenção aos detalhes, sabe? Então, todas essas questões aí a gente vai sentir bem forte com esse trânsito da Vênus em Capricórnio. Bom, no dia 8 de janeiro, Mercúrio entrou em Aquário. Mercúrio, na astrologia, é o planetinha aí tão falado, porque ele representa os nossos impulsos intelectuais, nossa comunicação, nossa inteligência, como que eu penso, como que eu me comunico, essa nossa capacidade de raciocínio e de lógica. Mercúrio entrou no dia 8 de janeiro e fica em Aquário até 12 de março, até porque ele vai retrogradar, ele fica retrógrado 30 de janeiro, então a gente terá aí um bom tempo de Mercúrio nesse signo de Aquário, tá bom? Mas não se preocupem, lá mais pro fim do mês eu vou gravar um áudio explicando mais especificamente sobre esse Mercúrio retrógrado, quais os aspectos que ele vai fazer, o que a gente pode sentir aí de 30 de janeiro para frente, tá? Bom, Mercúrio, a partir desse momento que ele entrou aí em Aquário, o que a gente já tá sentindo e a gente vai continuar sentindo aí até mais ou menos 12 de março. Um Mercúrio, esse posicionamento é um Mercúrio muito, muito curioso, muito inventivo, é um mensageiro de grandes causas, pessoas que são muito visionárias, né? As formas de falar também acabam ficando muito mais voltadas para esse tipo de assunto, de se preocupar muito com o futuro. Pode ficar também muito mais excêntrico, mais fugindo de normas também, porque Aquário é muito questionador, ele questiona as normas estabelecidas. As regras precisam fazer sentido, então a gente sente isso aí bem forte no coletivo. Uma maior ampliação também dos seus grupos hoje, a qual você pertence, os seus grupos de influência. A gente se sente ampliando isso um pouco mais com esse Mercúrio, porque Aquário representa muito esse coletivo e os grupos a qual a gente pertence. Como o Mercúrio fala do nosso raciocínio, dessa parte mais intelectual, a gente se sente mais cheio de ideia, de soluções inovadoras, se sente mais inventivo também. E ele vai fazer vários aspectos também ao longo desse período que vai pedir com que a gente tenha mais comprometimento com as mudanças necessárias, porque elas chegam e elas precisam acontecer e a gente precisa ter um comprometimento com isso, até pra gente saber lidar melhor. Bom, para janeiro, aí de forma geral, seria isso. A gente volta a se falar. Amanhã eu vou mandar o áudio da Lua Nova em Capricórnio, é uma lua aí. Lua Nova é sempre um novo ciclo. A Lua em Capricórnio é uma lua que a gente tem uns fatores interessantes pra gente esmiuçar com relação a ela, até desmistificando algumas coisas e vendo como a gente, como sempre, como a gente pode se aproveitar melhor. Então, é isso. Se ficar alguma dúvida, me manda aqui. Me contem, continuem me contando aí como estão essas manifestações na vida de vocês. Eu gosto muito, muito, muito de ouvir. E até mais!